Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. Eu vou mostrar aqui para vocês duas contradições na pregação do ancião presidente da Congregação Cristã do Brasil no dia 21/6/2026. Duas contradições da boca do ancião Salvador Bueno das Neves. Vamos ouvir aqui a primeira contradição, que inclusive essa contradição ela reside na negação do proselitismo ativo, enquanto ao mesmo tempo se afirma a necessidade de buscar as ovelhas perdidas por meio de uma missão fraternal massiva. Vamos ouvir aqui juntos a pregação do ancião. Cumprir a sua bendita palavra no mundo. E nós aqui somos testemunhas, ninguém sai pelas praças, pelas ruas, ninguém anuncia em meios de comunicação dando testemunho. O testemunho está em cada um que leva consigo a graça do Filho de Deus. Por onde passar, deixa o bom testemunho. Vocês observam aqui que o ancião ele se vangloria pelo fato de que a congregação ela cresce não necessitando que as pessoas vá até as outras para buscar essas pessoas. A congregação ela cresce porque simplesmente Deus revela a congregação para as pessoas que estão perdidas e elas vão até a congregação entendendo que lá é o caminho da salvação. Então o ancião ele se vangloria. Ele se vangloria e automaticamente ele coloca na cabeça dos fiéis que a congregação é o caminho da verdade mesmo, é por isso que ela enche. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. E quem quer se salvar naturalmente vai encontrando o meio, o caminho e a forma de achegar-se ao Senhor e alcançar perdão dos pecados e também a promessa da vida eterna. Tá aqui. Então, quando ele fala achegar-se ao Senhor, ele está dizendo que é achegar-se à congregação cristã no Brasil. A frase que ele falou foi, abre aspas, ninguém sai pelas praças, pelas ruas, ninguém anuncia por meios de comunicação, dando testemunho. O testemunho está em cada um que leva consigo a graça do Filho de Deus. Por onde passar, deixe o bom testemunho. E quem quer se salvar naturalmente, vai encontrando o meio. O meio é o quê? É a congregação cristã no Brasil. O caminho e a forma de achegar-se ao Senhor, que é a CCB. Nesse contexto, ele estava falando sobre a quantidade de pessoas que foram batizadas na CCB nesses últimos dias. Tá certo? Então, vamos lá. Nessa primeira contradição, aqui o Salvador Bueno ele estabelece uma doutrina de evangelismo passivo e não proativo. Tá certo? Ele afirma categoricamente que ninguém da igreja sai para anunciar, não usa meios de comunicação e que a salvação acontece de forma natural, ou seja, Deus revela para as pessoas, Deus mexe no coração das pessoas. Às vezes alguém fica enfermo lá e a pessoa entende, olha, eu tenho que procurar me batizar na congregação cristã no Brasil para eu poder ou me libertar dessa doença, para eu poder ir para o céu e assim por diante, tá certo? Então, continuando aqui, o ancião, ele diz, não usam meios de comunicação e que a salvação acontece de forma natural para quem encontra o caminho sem a necessidade de uma busca ativa por parte da igreja, da congregação cristã no Brasil, dos fiéis, tá certo? Então nós vamos para contradição agora. Então ele afirmou isso. Agora, a 1h30, olha o que o ancião ele afirma. Então, nesse primeiro trecho, ele diz com um ar de vanglória que não, que as pessoas da congregação elas não saem para evangelizar. Beleza? Agora vamos ouvir aqui esse trecho. Vamos ouvir. Que é lá nos céus. Aqui hoje é a proposta. O Senhor te oferece reconciliação por Jesus Cristo. Lembrando que o Senhor não oferece. O Senhor deu de graça lá na cruz a reconciliação. Tá certo? O ancião está distorcendo o trecho falando que o Senhor oferece. O Senhor não oferece, ele deu de graça, é um dom gratuito. Vamos continuar. Ainda hoje fiquei sabendo que no sul, na Zona Sul, ontem, e hoje ainda continua, como é que chama? Missão fraternal.
Quantos irmãos que saíram estão saindo? 5.600 irmãos voluntários saíram ontem, estão saindo hoje, para visitar 6.200 famílias de nossos irmãos. E Deus mandando essa palavra aqui agora, o que os irmãos entendem com isto? É que Deus está olhando, não quer ter prejuízo, quer buscar as ovelhas perdidas, as doentes, as enfraquecidas, aquelas que foram tomadas pelo salteador. Tá aqui. Então, a missão, essa missão da Congregação Cristã no Brasil não é para buscar pecador. Jesus, ele disse que ele veio para os pecadores, para resgatar os pecadores. O ancião da congregação está dizendo totalmente ao contrário. Ele está dizendo que Deus não quer ter prejuízo. Peraí, Deus tem prejuízo? Se ele é onipotente, ele tem prejuízo? Aí ele diz aqui, ó, quer buscar as ovelhas perdidas, os doentes, as enfraquecidas. Não, são os pecadores. Deveria ser assim, mas não. Na Congregação Cristã no Brasil não tem espaço para pecador. Eles dizem que eles são santos, tá certo? Então, presta atenção aqui, ó. A primeira contradição com essa daqui, ó. Menos de 30 minutos depois de afirmar que ninguém sai para anunciar, o Salvador Bueno, ele descreve com detalhes e orgulho uma operação massiva de 5.600 voluntários saindo para visitar famílias, que inclusive não é para evangelizar um ateu, não é para evangelizar um bandista, um candomblecista, aquele que frequenta o kardecismo, não. É para evangelizar não, para visitar filhos de nossos irmãos da CCB, tá certo? Então ele justifica essa ação dizendo que Deus quer buscar as ovelhas perdidas. Isso configura uma ação missionária proativa, que contradiz frontalmente a afirmação anterior de que ninguém sai e que o testemunho é apenas individual e passivo. Tá vendo a contradição aí? Então o ancião, no primeiro momento, ele diz, não, nós não saímos para poder evangelizar nas praças, nas ruas e assim por diante. E que o processo acontece de forma automática. As pessoas que vêm até a nós. Só que nesse momento ele está dizendo o quê? 5.600 pessoas saíram para poder buscar pessoas. Tá certo? Então isso é uma contradição. E isso aí, gente, de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é sim ou não. Então o que passa disso é procedência maligna. O que esse ancião ele está dizendo aí, isso demonstra a hipocrisia e a mentira que esse homem está contando aí em cima do púlpito. Outro ponto aqui interessante, que aqui ó, a hipocrisia e a contradição lógica se manifesta da seguinte forma. Olha só. Primeiro, o falso testemunho doutrinário. Ao afirmar que ninguém sai pelas praças e que quem quer se salvar naturalmente vai encontrando, o ancião ele tenta construir uma imagem de uma igreja que não faz proselitismo ativo. Talvez para diferenciar das outras denominações, que é o exclusivismo da CCB, que a torna ela uma seita, tá? Ou para justificar a falta da presença em certos espaços. Isso é uma declaração falsa, pois a própria organização que ele lidera, que é a CCB, realiza uma ação massiva de busca ativa à missão fraternal, que ele mesmo falou aí. Aí a contradição prática. A missão de 5.600 voluntários não é um evento natural ou passivo. É um esforço organizado, planejado, executado para buscar as ovelhas perdidas, como ele mesmo disse. Ou seja, exatamente o oposto do que foi dito anteriormente sobre não sair e não anunciar. Tá vendo como a gente pega a pessoa na mentira? Então o ancião Salvador Bueno das Neves, ele deseja acreditar a si e a CCB uma virtude de humildade e não da não ostentação. Ou seja, não anunciar em meios de comunicação. Ali ele está se vangloriando, certo? Mas na mesma pregação não consegue conter o orgulho e a necessidade de divulgar uma grande obra de proselitismo, 5.600 irmãos voluntários saindo. Ele se contradiz ao tentar parecer que não faz algo que na verdade está fazendo em grande escala, revelando uma postura que busca uma imagem de santidade e desprendimento que não condiz com a realidade administrativa e proativa da CCB. E por que ele se contradiz nesse ponto?
É porque eles são orgulhosos, eles são gananciosos e eles acabam se contradizendo para poder mostrar e acabam mostrando para o público que eles estão enganando as pessoas. Outro ponto aqui, a segunda contradição. Eu vou colocar aqui para vocês a 1h, 8 minutos. Essa contradição foi uma contradição muito, mas muito impactante. Quer ver, ó? 1h, 8 minutos, 47 segundos. Preste bastante atenção aqui nesse trecho. Vamos ouvir. Para a esquerda, para a direita, assim por diante. E a pessoa que não dá a devida atenção... Aqui ele está falando sobre placas, placa de rua, certo? E aí ele vai falar que tem pessoas que não conseguem pegar, não conseguem mais pegar a rota de volta. Ou seja, para voltar para a CCB. Vamos ouvir. Chega uma hora que ela começa a desconfiar, mas será que eu estou mesmo seguindo para o meu destino? É porque faz tempo que eu não vejo nenhuma placa. Assim os irmãos motoristas, as irmãs também. Não vejo nenhuma placa. Será que eu estou certo? Acho que eu vou perguntar para alguém, mas tem hora que não tem para quem perguntar. Então precisa esperar quando aparece uma placa e mostra a direção. Às vezes, como já aconteceu com muitos, quando olha naquela placa, vê que ele tomou um rumo errado. E há situações que não tem como voltar, não tem... Aqui, ó, e há situações que não tem como voltar, ou seja, ele está se colocando num patamar de julgador. Há situações que não tem como voltar, mas quem é o Salvador Bueno para poder julgar as pessoas que não podem mais voltar? Ah, e eu esqueci que ele é o presidente da CCB. Mas ele, nesse exato momento aqui, ele está fazendo o papel de juiz e ele está julgando, sentenciando as pessoas. Tá certo? Vamos continuar aqui. Passo para retornar. Então a pessoa se vê em situação difícil, mas há lugares que ele arruma um retorno e volta lá atrás outra vez e procura o caminho correto para chegar no seu destino. A palavra de Deus, irmãos, é como placa de identificação e de direção. Avisa quando tem curva perigosa. Avisa quando tem... E aqui quando ele fala a palavra de Deus, ele não está falando a Bíblia, tá? Ele está falando sobre a palavra que sai da boca dele, ok? Então, segura esse trecho aqui. Segura esse trecho que eu acabei de colocar aqui para vocês. Ele está falando sobre placa, retorno, e ele também está dizendo que tem situações que não tem nem como retornar. Agora, vamos aqui para 1h e 28 minutos. Preste bastante atenção aqui nesse trecho aqui, ó. Olha só, 1h, 28 minutos. Eu vou colocar agora para vocês aqui e 35 segundos. Vamos ouvir aqui juntos. Por isso, queridos irmãos, é bom congregar. Tem gente que não congrega mais, sumiram, apartaram-se do rebanho, estão perambulando por esse mundo aí. Volte. Senhor, hoje nesta manhã está oferecendo aqui, irmãos, uma anistia. Então o Senhor está oferecendo uma anistia. Ele não está dando de graça, ele está oferecendo uma anistia, certo? Então vamos lá. A metáfora da estrada que o Salvador Bueno ele colocou aí, ele afirma que há situações sem retorno. Ou seja, o erro irreversível. Pouco depois ele faz um apelo. Olha só o apelo que ele acabou de fazer agora. Presta atenção. A 1h e 28 minutos. Ele faz um apelo para que os que se desviaram voltem, pois Deus oferece anistia e reconciliação. Ele usa o medo do, abre aspas, sem volta, fecha aspas, para pressionar, mas logo em seguida ele oferece uma saída fácil. Isso é contraditório. Se há desvios sem retorno, como ele mesmo disse, que há desvios sem retorno, o apelo ao arrependimento é vazio, ou seja, não tem o porquê se arrepender se não há retorno. Então, se há anistia, a ameaça de sem volta que ele falou aí é uma falácia emocional. Entendeu? Então, preste atenção. Num trecho ele falou: a pessoa que não dá devida atenção se perde, chega uma hora que ela começa a desconfiar. Às vezes, quando olha naquela placa, vê que ele tomou um rumo errado. E há situações, olha só, e há situações que não tem como voltar. Não tem espaço para retornar. Foi essa frase que ele falou.
E depois, olha só o que ele falou, tem gente que não congrega mais, sumiram, apartaram-se do rebanho, estão perambulando por esse mundo aí. Aí ele faz um apelo, voltem. Senhor hoje está nessa manhã oferecendo aqui, irmãos, uma anistia, ou seja, uma reconciliação e um perdão. Peraí, se Deus está oferecendo reconciliação e perdão para as pessoas, ou seja, se Deus está reconciliando e dando perdão, é porque essas pessoas elas pecaram. E se essas pessoas pecaram, segundo a frase anterior, é um caminho sem volta. Mas Deus estava oferecendo perdão e reconciliação para essas pessoas. Mas como na frase anterior ele disse que tem pessoas que entram por um caminho sem volta, ou seja, entraram em pecado. Como que na segunda frase Deus oferece perdão para as pessoas que pecaram e na primeira frase ele disse que tem pessoas que entram por um caminho sem volta, ou seja, tem pessoas que entram em pecado. Então, no momento, Deus não perdoa pecados e no outro momento, Deus perdoa pecados. Então essa é a segunda contradição do ancião presidente da Congregação Cristã do Brasil, seu Salvador Bueno. E está escrito na Bíblia que de uma fonte não pode jorrar duas águas, ou é doce ou é amarga, ou é sim ou não. E, inclusive está escrito, né? O próprio Jesus falou que um reino dividido não pode subsistir. Então, o ancião Salvador Bueno das Neves, ele acaba se contradizendo e ele acaba enganando as pessoas através dessas contradições e manipulações. E, infelizmente, nesse culto, foi solicitado coleta para os pobres e as pessoas, sem raciocinar, sem questionar e sem criticar, porque os anciães eles não deixam as pessoas criticarem, raciocinarem, essas pessoas acabam caindo na mentira, no engano e sendo escravas ideológicas desses homens, tá certo? Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!